Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje então sobre o porquê que é tão importante começar os atendimentos no primeiro sinal de atraso que a criança apresentar. Por que é importante o atendimento precoce então? Porque no primeiro ano de vida de uma criança, o cérebro forma os circuitos neurais. Essa rede, ela se assemelha a uma teia de aranha e ela é repleta de ligações entre os neurônios, que são as chamadas sinapses. Elas são responsáveis, então, por conduzir a informação que vai transitar entre o cérebro e o sistema nervoso central e o organismo. Essas sinapses, elas parecem choquezinhos e passa de um neurônio para o outro e vai criando uma grande rede de aprendizado. Ali vai ter tudo que a criança aprende. Nesse período, então, do desenvolvimento infantil, a criança ela possui o dobro de sinapses que um adulto. E isso ocorre porque o cérebro ele cria circuitos para várias atividades diferentes, já que ele não sabe o que a criança vai fazer, né? Então, ele cria um monte de redes neuronais para várias funções diferentes. Então, é uma reserva extra de circuitos. Com o tempo, na medida que a criança vai recebendo estímulos de aprendizagem e de desenvolvimento do ambiente de nós adultos, o cérebro passa a reconhecer quais dessas conexões têm sido utilizadas com maior frequência e o cérebro reforça esses circuitos na forma de memória, então efetua o aprendizado. Os recursos que não são, então, utilizados, eles vão sendo desativados. E essa exclusão a gente chama de poda neuronal, que é o processo que ocorre dentro, do cérebro e vai resultar na redução desse número total de neurônios e de conexões cerebrais. E esse corte, ele vai acontecer várias vezes ao longo da vida, mas a gente tem um corte mais intenso, que é próximo ali 2 anos e meio, 3 anos, e depois na adolescência. Mas é muito benéfico esse corte, para que o cérebro funcione de uma forma mais eficaz, então que ele não gaste muita energia com conexões que não são usadas. Então, por exemplo, nesse período da primeira infância, o cérebro ele vem programado para desenvolver os aspectos sociais e de linguagem nesses primeiros anos de vida da criança. Mas se o bebê tem autismo, ele vai prestar bem menos atenção às pessoas e vai balbuciar menos, ele não vai imitar. Então, ele não está interagindo com as pessoas, ele não está aprendendo, sobre o mundo social. Portanto, então, as conexões cerebrais que são importantes para a linguagem e socialização não estão sendo reforçadas. Então, o cérebro vai dizer, não preciso disso e vai eliminar essas conexões. Então, se a criança foca mais em objetos e nos detalhes desses objetos, faz com que o cérebro reforce essas conexões para funções específicas em relação a esse objeto, ao invés de aumentar essas ligações sobre os aspectos de socialização e comunicação. Por isso que a gente fala, que intervir durante o período que o cérebro mais espera receber esses estímulos, faz com que ele não elimine esses circuitos importantes por falta de uso. E por isso, geralmente, as evoluções terapêuticas são muito mais rápidas e muito mais eficazes nesse período. Claro, não quer dizer que não é possível evoluir quando a gente começa mais tarde, mas embora ainda tenha toda a plasticidade neuronal, as evoluções são mais lentas e a família fica mais desmotivada, porque é mais devagar. Então, ao passo que algumas conexões vão sendo desligadas, outros neurônios vão surgindo. E isso acontece devido à plasticidade cerebral ou à neuroplasticidade, E isso vai ser uma definição que nos indica que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar e de se regenerar ao longo da vida, estabelecendo novas sinapses. Então, a neuroplasticidade, ela se trata disso, a ideia de que o cérebro está sempre em constante mutação, se adequando conforme a aprendizagem, o comportamento, o meio ambiente e aos processos neurais. Então, por isso que os estímulos que nós adultos proporcionamos para as crianças é essencial
para o desenvolvimento delas, né? Vocês sabiam disso? Que é assim, que é por isso que eu tô sempre dizendo, vamos ser agentes transformadores de conexões cerebrais. Porque é assim que a gente vai mudar o futuro das crianças. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, comentem aqui. E vamos nos unir para ajudar as crianças, elas conseguem, o cérebro é incrível e por isso que eu falo tanto na intervenção precoce, porque eu acredito que as crianças conseguem evoluir quando a gente dá o estímulo que o cérebro está precisando e a gente sabe a maneira que esse cérebro aprende. E aí a gente proporciona mais conexões cerebrais e proporciona então um melhor desenvolvimento das crianças. Um beijo e até o próximo vídeo.